A suficiência de Cristo. É a mensagem do livro de Colossenses, no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo à igreja. Cristo é suficiente, nele está a suficiência para a minha vida, a minha existência. Hoje vamos continuar então ouvindo esta mensagem no trecho que está no capítulo 3, verso 1 a 4, Colossenses 3, 1 a 4. A suficiência de Cristo. Um tema apropriado para descrever a mensagem deste livro, desta carta apostólica. Encontramos um resumo disto no capítulo 2 desta carta, nos versos 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda. E por estarem nele, vocês receberam a plenitude, a suficiência de Cristo na sua vida, na minha vida, na vida daquele que o conhece, encontrou-se com ele. Nós vamos focar no capítulo 13, então, à luz desta grande verdade. Mas vamos recordar um pouquinho o que vem antes. No início da carta, como é que a carta começa? Como é que o livro começa? Lá no capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aí está o autor, o remetente, quem escreveu? Paulo, apóstolo de Cristo, uma carta apostólica, então autoritativa sobre a fé cristã e a vida da igreja e a vida do cristão, do crente. Uma carta apostólica. E ele escreve no verso 2, diz: aos santos e fiéis que estão em Cristo, que estão em Colossos. Santos e fiéis não se refere à ideia de santo que existe no catolicismo romano, mas no sentido bíblico, que se aplica a todo aquele que está em Cristo, que já se encontrou com Cristo. Santos, isto é, separados para uma nova forma de viver em Cristo. E fiéis, irmãos, diz aqui, em Cristo, que estão em Colossos. E é interessante que no fim da carta ele diz que essa carta deveria ser lida também a outras igrejas e outras cidades ao redor ali. Em Colossos, então em Bragança também, uma carta para você aqui nesta noite. E o verso 3 não diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que transporte, que mudança. Do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o resgate. Nos arrancou do reino das trevas, a saber, o perdão dos pecados. A carta fala sobre Cristo, algo que nunca se falou, se poderá falar sobre qualquer outro ser humano na face da terra. O verso 15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Cristo, homem manifesto entre nós, é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, vindo ao nosso encontro em graça e misericórdia, em proximidade. Tremenda mensagem e verdade sobre Jesus Cristo. Agora então, à luz disso, vamos ler capítulo 3, versos 1 e 4. A palavra de Deus que vem para encontrá-lo neste ponto da sua peregrinação em rumo à eternidade. Que ela então faça aquilo que Deus quer fazer em seu coração em vida nesta noite. Que o seu coração se abra à palavra agora. Ouça. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mais uma vez a palavra do Senhor para a bênção do seu coração. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Você não pensa? Esta é a frase bem comum nos lábios de muitos pais. Nesta hora estou olhando para alguns talvez que a tenham usado e talvez com frequência. Você não pensa? O que os pais querem dizer com isso? Quando que eles usam isso? Quando se deparam com um comportamento, uma iniciativa, uma atitude do filho, da filha, que é um tanto quanto tola, imprudente, errada. E aí vem o pai com esta pergunta: você não pensa? Diante do pior que aconteceu, você não pensa? O que é que o pai está querendo dizer? Que o seu filho não tem cérebro, não funciona? Não, não é isto. Claro que o filho pensa, todo ser humano pensa. A questão é: como você tem pensado? O que você tem pensado? A pergunta é pertinente. É pertinente a você também nesta noite. Você pensa. Você pensa. Então, como você pensa? Eis a pergunta chave. Claro que você pensa. É óbvio. Mas então, como você pensa? A pergunta, você pensa, na verdade está focando nisto. Como é que você tem pensado? De que forma você formulou os seus pensamentos que resultam em termos da sua vida, das suas atitudes? Como você tem pensado? Como é o seu pensamento? Qual é a maior batalha na história da humanidade? Ainda agora foi celebrado mais um aniversário do fim, praticamente, podemos colocar assim, da Segunda Guerra Mundial. Realmente não o fim, mas o começo do fim, podemos dizer, que foi a invasão da Normandia, lá na França, que estava sob o domínio dos nazistas. Aquele grande ataque, 7.000 navios, de uma vez, descarregando soldados daquelas praias para arrebentar a resistência e avançar adentro do território europeu e libertar do domínio nazista. Grande celebração, se recorda todo ano, uma tremenda batalha, aquele dia, o dia D, não é? 7.000 navios, num ataque simultâneo, milhares e milhares de soldados e armamentos, que batalha tremenda. Mas eu quero dizer nesta noite que esta não é ainda a maior das batalhas. A maior batalha está acontecendo inclusive aqui nesta noite agora. É a batalha pelos pensamentos, pela forma de pensar. A verdadeira vitória não vem pelos armamentos, mas pela conquista do pensamento humano, da mente humana. Esta é a maior guerra. E nós estamos nesse campo de batalha como toda a humanidade sempre esteve. E aí nós estamos então diante das forças espirituais, sendo disputados como território a ser conquistado. A sua mente é o território mais precioso, mais desejado. Quem conquistar seu pensamento, isto é, a sua forma de pensar, o conquistou. Quem vai conquistar a humanidade? Quem vai ter o domínio da humanidade? Aquele que conquistar a mente.
E eu quero dizer, inclusive, que neste momento nós temos uma batalha intensa e terrível pela conquista dos pensamentos. Aconteceu no mundo mais recente, o nosso mundo, o mundo que nós vivemos, algo muito interessante. Nós tivemos por um tempo uma chamada Guerra Fria, que quase chegou algumas vezes a um conflito armado. De um lado um pensamento marxista, ateu, e de outro lado um pensamento que procurava propor a liberdade, a livre iniciativa. Não estamos aqui de forma nenhuma santificando totalmente essa forma de pensar, mas a verdade é que havia do outro lado uma filosofia, uma proposta essencialmente materialista, humanista, ateia. Enfim, depois de muito tempo numa disputa de braço, o domínio político-militar desse pensamento perdeu. Há aquele momento na história chamada queda do Muro de Berlim, foi um marco nessa direção, etc. E aparentemente aquilo foi derrotado, realmente não. Houve um grande engodo. Aquela ideia foi reformulada, e foi reformulada inclusive na forma de conquistar. Alguns pensadores repensaram a ideia e repensaram a estratégia. Uma conquista que precisava ser feita não mais com armas e territórios, mas mentes e pensamentos. Começa com alguns pensadores na Alemanha, um pensador italiano, e trabalham bem a ideia. E esses pensadores alemães, num dado momento, precisaram deixar a terra deles. Quando o nazismo tomou conta, sentiram-se oprimidos, foram para os Estados Unidos, passaram por Genebra um tempo para os Estados Unidos, e lá difundiram as suas ideias nas universidades americanas. Então influenciaram a Europa, influenciaram os Estados Unidos, e em décadas o projeto deles tomou conta. E hoje, um chamado novo marxismo, marxismo cultural, entenderam que a luta primeira era cultural e não econômica, e se a econômica ia acontecer, teria que haver primeiro a conquista do pensamento, a cultura, e foram para as universidades. E hoje, no mundo todo ocidental, a influência é pesada, e até as nossas crianças, já nas escolas hoje, estão expostas a estas ideias. Não de uma forma declarada, não como se fez no passado. Não há questão da carteirinha. É nas ideias, na forma de ver a vida, na forma de ver valores, na forma de ver pensamento. Enfim, nossas crianças, já na tenra idade, são disputadas, a mente delas, o grande campo de batalha. Aí vem a palavra de Deus e diz: mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Você pensa? Claro que pensa. Mas como você pensa? Como é que a sua mente está trabalhando? Alguns pensam que o seu pensamento é mais ou menos como uma esfera. E ali nessa esfera, então, está girando um monte de coisa, para cá e para lá. Finanças, sentimentos, emoções, relacionamentos, tempo, lazer, e essas coisas vão aí daqui para lá no seu pensamento e giram ali dentro de um círculo. E ali no meio alguns colocam Deus. Então, de repente o pensamento cruza com lazer, de repente o pensamento cruza, se ocupa com profissão, trabalho. Daqui a pouco ele bate lá nessa esfera, que está tudo girando, bate na sua cabeça a questão do trabalho, do relacionamento, enfim, esse giro lá, e uma coisa vem, outra coisa vai, tudo girando ali dentro. E Deus de vez em quando bate aí também, tem uma horinha de Deus. E até alguns crentes pensando dessa forma, ou achando que é dessa forma. Mas quando nós lemos as Escrituras, lemos esse texto em particular, mas não somente este. Na verdade, a palavra tem um discernimento, que o nosso pensamento é muito diferente de uma esfera onde as coisas estão girando, de vez em quando alguma bate lá, é o que nos ocupa em termos de pensamento. É visto mais como uma linha, uma seta. E aqui nós vamos encontrar, como a Bíblia sempre aponta, são duas setas, duas linhas de pensamento. Pensamentos nossos estão indo para cá ou indo para lá.
as coisas todas que estão em nosso pensamento hoje estão sendo organizados nessa direção, formulados nessa direção, ou estão todas sendo formulados nessa direção. Isto é, há um alvo maior, há um princípio maior que governa o nosso formulário, o nosso pensar. E a questão é se nós estamos nessa direção ou nesta direção. E precisamos então atentar para o texto quando diz: mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Isto é, está nos chamando para pensarmos de uma forma, numa dada direção e não na outra. Formularmos a nossa mente, o nosso raciocínio, de manhã até a noite, e em todas as coisas, numa direção, num alvo, num ponto, ou então no outro, se for o caso de errarmos, e temos que evitar o outro. E aí está o grande divisor da humanidade. O maior divisor da humanidade não é o econômico. O maior divisor da humanidade não é fator etnia, raça. O maior divisor da humanidade não é Ocidente e Oriente. Não é país. O maior divisor da humanidade é aqueles que pensam nesta alvo, nesta direção, alinham para cá sua corrida de pensamento, e aqueles que fazem para cá. Duas formas. Alguns estão pensando as coisas do alto, mantendo os pensamentos nas coisas do alto, e os outros nas coisas terrenas. Então, a palavra de Deus fala a você nesta noite. Fala algo fundamental, crucial, da mais elevada importância, mais importante de tudo que você tem na sua vida em termos de ação. Pense em Cristo. 3 palavrinhas que revolucionam a sua vida como nada mais pode fazer. Pense em Cristo. E veja no meio aí uma preposição, 2 letrinhas, em, que indica localização. E isto faz uma diferença que nada mais faz. Não é pensar lembrando de Cristo de vez em quando, não é pensar de alguma forma em Cristo, mas em Cristo. A minha mente estar em Cristo, estar ali então mergulhada nele, habitada nele. Meu pensamento no sentido todo, amplo, holístico, tudo que passa nessa cabeça minha em Cristo, dentro de Cristo. Um sentido até místico, mas que tem uma abrangência e uma consequência que muda tudo de uma forma fundamental. Não há compartimentos. Aqui então eu penso de acordo com Cristo, aqui não. Não, meu pensamento todo em Cristo. Você tem pensado em Cristo? Você pensa? Claro que você pensa. Mas eis a questão: como? Você pensa em Cristo? Você pensa em Cristo ou você não pensa em Cristo? Ou você tem todos os seus pensamentos numa linha, numa direção e numa organização em Cristo, ou então não é em Cristo, e é uma outra organização totalmente distinta e de consequências totalmente diferentes. Pense em Cristo. Eis o chamado da palavra. Será que a sua vida, a sua mente irá ouvir nesta noite o chamado do Senhor, o chamado da palavra? Pense em Cristo. Isto envolve você cogitar como ressuscitado em Cristo. A palavra de Deus tem um imperativo e um convite para você: cogite como ressuscitado em Cristo. Deixe-me dizer, não há como se pensar em Cristo, ter uma mente em Cristo, sem ser um ressuscitado em Cristo. Pensar em Cristo não é algo que alguma técnica religiosa ou
terapêutica, psicológica possa produzir. É preciso ser um ressuscitado em Cristo. Aqui ele fala sobre a vida estar escondida em Cristo. Você ouviu isto? E é muito interessante, porque ele fala dessa palavra escondida. A palavra escondida tem a ver muito com o pensamento que estava na cultura ali. Você que esteve aqui comigo nos domingos passados, se lembra qual é a situação aqui desta carta? Este livro escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreve à igreja em cidade de Colossos, que fica hoje na Turquia atual, no lado ocidental. Mas Paulo está preso em Roma, na Itália atual. O pastor de Colossos, Epáfras, nós lemos isso na carta, vai até Roma buscar orientações de Paulo. E ele informa sobre a igreja em Colossos, que Paulo não conhecia pessoalmente, ele diz na carta. O que ele sabe através de Epáfras. Epáfras vai visitar Paulo. Paulo está numa prisão domiciliar, respondendo o processo. Lemos isso no último capítulo de Atos. E lá Epáfras relata o drama da igreja. E o que acontece? Aquela igreja vai indo bem, mas ela está dentro de uma cultura onde estava habitando um pensamento religioso, filosófico. Toda cultura tem o seu, nós temos o nosso, a nossa cultura, reflete na mídia, aqui e ali. Não é necessariamente uma declaração de uma igreja, um culto, mas são pensamentos, formatações de visão espiritual, de vida, de existência. E naquela cultura onde estavam nossos irmãos de Colossos, a condição da cultura, o pensamento era muito parecido, interessante com a que nós estamos vivendo nas últimas décadas aqui no mundo ocidental. Um pensamento de fundo grego, de uma espiritualidade, onde via tudo como uma dicotomia entre espiritual e físico separado. O físico é mau, o espiritual é bom, não tinha a ideia da criação de Deus, que Deus criou tudo. E ali então pensavam numa evolução espiritual, a tal da espiritualidade, e aí entravam as técnicas, entrava as fórmulas, e o conhecimento esotérico, e aí então os segredos, coisas escondidas, falavam eles das coisas escondidas, que só o iniciado pode conhecer aos poucos. E ali estavam os guias espirituais que buscavam, anjos, e estavam os gurus. E essa visão é sempre sincretista, ela tenta pegar um pouco de cada chamada religião, um pensamento filosófico, distorce ali, traz para si, tenta fazer uma mistura de tudo isto. O evangelho chegou àquela cidade em Colossos, a igreja nasceu ali. E agora, o grande perigo para aquela igreja, para aqueles irmãos nossos, é que este pensamento cultural começava a rodeá-los, não para levá-los a negar Cristo, mas pegar Cristo e adequá-lo a esta formulação deles. E agora Cristo seria mais um guia espiritual. Ele é mais uma manifestação da divindade, assim como muitos outros. Criam eles então que havia essas emanações de Deus. Jesus era uma delas, e que em contato com ele nos ajudava no nosso desenvolvimento espiritual, nossa evolução espiritual. Íamos então de evolução em evolução com esses guias, com os gurus, com as fórmulas, com os segredos, etc. E Paulo usa o vocabulário deles para bater de frente. E aqui ele vai dizer: a nossa vida está escondida em Cristo. Se há algo escondido, é minha vida em Cristo. A minha vida em Cristo. Então Paulo está dizendo que algo acontece na vida do cristão tremendo, que ele é escondido em Cristo. Ali ele está guardado, ali ele habita. Mas o que é que aconteceu? Há uma experiência necessária para eu pensar em Cristo. Eu preciso, já disse, cogitar como ressuscitado em Cristo. Como é que eu chego a essa condição de estar escondido em Cristo? Há uma experiência necessária que envolve um morrer
e um nascer ou ressuscitar. Você já morreu em Cristo e já ressuscitou em Cristo? Essa é a mensagem do Evangelho. Isso difere de tudo aquilo que se chama religião neste mundo, seja ela qual for. Um morrer em Cristo e um ressuscitar em Cristo. Dois lados de uma mesma moeda. Um lado negativo, diz ele no verso 13, vocês morreram em Cristo. E ele já havia citado isso no capítulo 2, verso 20, quando ele fala do batismo. Você esteve aqui, se lembra disto? A ideia do batismo, a ilustração do batismo, o drama do batismo é descendo as águas, diz ele lá, vocês são sepultados com Cristo. Saindo das águas, vocês nascem e ressuscitam em Cristo. O batismo fala de algo que deve ter acontecido dentro de mim, pela fé. Esse é o lado negativo, então, morrer com Cristo. E o perigo é nós pensarmos que a vida cristã envolve somente este lado. E alguns pensam que a vida cristã é um negativo. E até passam a ideia para o mundo. E o mundo define muitas vezes a vida do crente como um negativo. O que é? Você é o crente, não, você não faz isso, não pode aquilo. É o cara do não. Ideia errada. Porque é ao outro lado. Vocês ressuscitaram com Cristo. A vida cristã, sim, tem um morrer. Mas o morrer fica e permanece o ressuscitar, o positivo. Vocês agora ressuscitaram em Cristo. E aí, ele fala de vocês morreram como um fato que aconteceu no passado e não é desfeito nunca mais. Ele permanece, mas vem o ressuscitar para um outro tipo de vida. Morreu para um tipo de vida e ressuscita para outro tipo de vida. E ele diz, já que vocês ressuscitaram. E aí é um condicional afirmativo. É um fato que vocês ressuscitaram. Se vocês estão em Cristo, vocês em Colossos, vocês em Bragança, vocês ressuscitaram em Cristo. Já que ressuscitaram, você ressuscitou em Cristo? Antes pergunte-se, morri eu em Cristo? Um dia Deus anda conosco em Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Deus vem ao nosso encontro, vem andar conosco. E vem com uma finalidade única e clara. Ir até a cruz. Nasce para morrer. E morrer em nosso lugar. Vem como homem, ser humano, para se identificar conosco, para então poder tomar o nosso lugar como um sacrifício suficiente e definitivo. E na cruz, então Cristo morre, uma morte substitutiva por mim e por você, onde toda a culpa, todo o pecado caiu sobre ele, toda a pena e condenação Deus colocou sobre ele. Grande amor e misericórdia de Deus inigualável. Nunca há de se ouvir algo igual. Morreu a morte real. Mas a questão fica. Ele morreu em favor de nós, mas a questão fica. Busquei eu a morte dele ou não? Cheguei eu um dia quando eu disse sim, ele morreu a minha morte. Ele tomou a minha condenação. Houve esse morrer com você? Você, o seu ego já foi crucificado com Cristo. Aquele dia quando você cai em si e diz realmente, eu sou pecador, eu sinto a minha distância de Deus, sou vazio. Não há o que eu possa fazer. E você então olha para a cruz pela fé e diz, oh Deus, eu creio que Cristo morreu a minha morte. Perdoa-me. Perdoa com teu perdão pleno do sacrifício dele. Aquele dia que você morre para uma forma de viver, de pensar. Mas não para aí. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Algo que ninguém jamais fez ou fará.
Quem tem poder sobre a sua própria vida ao ponto de morto poder voltar a viver? Somente Deus, somente aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Então a sepultura não poderia o reter. Cristo rompe com a morte pelo seu próprio poder. E aí então, estabelecendo para nós também a possibilidade e o direito à ressurreição, se nós morrermos com Ele. Primeiro então é preciso morrer com Ele. Aquele dia quando então eu crucifico na cruz toda a minha pessoa, meus desejos, meu ego, meus erros, minha culpa, minha história, reconhecendo a minha insuficiência. Oh Deus, reconheço que Cristo morreu a minha morte, a minha culpa caiu sobre Ele. E aí, então, oh Deus, me dá esta nova vida em Cristo, no poder do Cristo ressurreto. É aí que então acontece esta maravilha, não só do morrer, mas do ressuscitar. E esta verdade se torna possível, já que vocês ressuscitaram. É verdade isso na sua vida. Não há como pensar em Cristo se não houver essa experiência. Já aconteceu na sua vida ou não? E aí há uma mudança toda da perspectiva de existência, porque ela passa a ter uma dinâmica que tem uma direção, um alvo definido. Quando Cristo, diz o texto que nós lemos, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Do que ele está falando? Ele está dizendo que Cristo há de voltar em poder e glória, que a humanidade, a história caminha por uma direção. Deus tem o controle, o ser humano não tem o controle. E Deus tem um dia, a volta de Cristo, quando então toda a cortina do palco da humanidade há de se fechar, e há um encontro com Deus. Um dia de julgamento, sim, mas para aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, será um dia de glória. Louvado seja Deus por isto. E aí então, como ressuscitado, nós temos uma perspectiva de existência, de pensamento, uma mente orientada pelo andar com Deus até aquele dia glorioso. E quando eu penso trabalho, quando eu penso relacionamento, quando eu penso dinheiro, quando eu penso lazer, quando eu penso as minhas emoções, é sempre na disciplina dessa direção mental, ressuscitado em Cristo e olhando para a consumação dos tempos. E ele fala da manifestação. De novo, ele cutuca o pensamento cultural, porque se eles falavam em segredos, ele diz, a sua vida está escondida em Cristo, e ele fala agora sobre manifestação, revelação. Ele diz, naquele dia será manifestado Cristo em poder e glória. O mundo hoje descarta, diz que não e tal. Um dia Cristo será manifestado em glória. Mas interessante, ele diz também, vocês serão manifestados com eles. O que é que vai acontecer naquele dia? Aí está você, andando neste mundo como todo mundo anda, mas pensando diferente. Uma mente que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, e olha para a manifestação em glória com uma direção dos seus pensamentos, na formulação dos seus valores, etc. Mas as pessoas à sua volta não entendem. E diz, você se virou um fanático, um religioso, você está fechado nesse negócio, você é um equivocado. Outros até vão dizer, olha, nada disso é verdade. E as pessoas questionam e acham difícil a sua forma de ver as coisas, sua forma de ver família, matrimônio, educação de filhos, relacionamento. Mas há um dia quando Deus vai colocar à vista e será manifesto, eles vão dizer, agora eu entendo quem você era. Um dia triste para eles, mas será manifestado isto.
Hoje eles não conseguem ver que você está em Cristo, sua mente está em Cristo. Mas naquele dia será manifestado em glória. Dia glorioso da vitória eterna. Pensa em Cristo. Mas você não pode pensar se você não cogitar como ressuscitado. Veja bem, o Evangelho não se trata de mais uma religião, mais uma série de princípiozinhos para seguir, como aquela cultura, aquela visão religiosa dos dias deles ensinava, como a nossa ensina por aí. E então não é porque eu achei uma igreja evangélica, estou lendo lá um pouquinho do dízimo. Não é isso, é algo muito mais profundo. É preciso morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. É uma transformação tremenda. Tremenda. A Bíblia fala que isto é uma transformação total, como por exemplo você ir numa estrada e você fazer a meia volta. É chamado de metanoia. A sua mente dá uma girada. E aí é que as pessoas, e o mundo à sua volta, vai ter dificuldades com você. Você pensa em Cristo. Não há como pensar se você não cogitar como ressuscitado. E para cogitar como ressuscitado é preciso ressuscitar com Ele. Pense em Cristo. Que Deus lhe dê essa experiência maravilhosa. A experiência real, não a capa religiosa cristã evangélica, mas a verdadeira conversão, a metanoia. E aí então pondere uma existência em Cristo. Pensar em Cristo, então como ressuscitado, é ponderar uma existência em Cristo. O verso 1 começa com um portanto. Começamos o capítulo 3 hoje, verso 1, começa com a palavrinha portanto. Esta palavra que indica uma conexão de pensamentos. Nós usamos nas nossas conversas. Portanto, uma conexão, mas uma conexão que fala do quê? Nós falamos algumas coisas e agora então caminhamos para algumas conclusões. Pensamentos decorrentes do que falamos antes. Portanto, e há um portanto aqui. E no capítulo 2 nós vimos já o que vem antes. O apóstolo Paulo fala ali da religiosidade, daquela cultura em Colossos, que ensinava toda uma espiritualidade, uma religiosidade baseada no esforço humano, na virtude humana, uma autossalvação. E alguns pensam o cristianismo ser assim, e o cristianismo é sobre morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Não é nada disto. E agora é que ele vem como portanto. Se não é um esforço humano, se não é uma série de regras que nós colocamos apenas para seguir, me dê 10 regras dessa religião, e eu sigo as 10 e quero estar perfeito nessas 10, pronto. Não é isso, diz Paulo. Não há poder humano para fazer aquilo que o Evangelho faz e só Ele pode fazer. A obra de Cristo não é sobre poder humano e virtude humana. Portanto, aqui, ele entra agora com o resultado prático de tudo que ele falou em 2 capítulos. Em 2 capítulos estabeleceu os princípios, as verdades da obra de Deus em Cristo, usando a cultura como um diálogo para expor o que é em Cristo, diferente do que a cultura, a religiosidade humana ensina. E agora então, portanto, algumas implicações. Se é verdade que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, e nós recebemos a plenitude, então há coisas que devem ser achadas em nós. Decorrência normal, lógica, implicações, consequências em nossas vidas. Portanto, e esse portanto então faz um rompimento entre o que ele chama de coisas terrenas e coisas do alto. É a linguajar dele aqui. As religiões, esse pensamento à volta de você, essa busca humana de querer fazer a sua própria salvação, isso tudo são coisas terrenas. O Evangelho é sobre Cristo, as coisas do alto. E então há toda uma mudança, é ponderar uma existência em Cristo. A consequência é esta: eu passo a ponderar minha existência em Cristo.
Cristo. Veja essa expressão dele, que coisa tremenda. O que ele diz aqui? Olha, Cristo, que é a sua vida. Ele não fala Cristo que está na sua vida. Isso é pequeno, não é que ele coloca aqui. Aqui é o verbo ser, é Cristo que é a sua vida, isto é a sua essência, a sua vida se resume a Cristo. E aí então a mente é fundamental, porque é da mente que emana todo aquilo que nós somos e o nosso existir, não é verdade? Cristo que é a sua vida. Isto é, Cristo define o meu raciocinar. Ele é a essência do meu pensar. Cristo, então, há de ser consequentemente o definidor dos meus valores. Cristo há de ser o norteador das minhas emoções e não o meu terapeuta. Cristo há de definir e fundamentar a minha ética e não o Supremo Tribunal Federal. Cristo há de ser o formatador do meu comportamento. Cristo há de ser orientador das minhas escolhas pequenas e grandes. Cristo que é a sua vida, a sua mente totalmente voltada para Ele. Um ponderar de uma existência em Cristo. Lá estão os nossos irmãos em Colossos. Cristo sim, mas olha, há diversos guias que podemos buscar, e Cristo é um dos colaboradores para a nossa evolução espiritual. E Paulo vem contrapor e falar sobre o alto. Que alto é esse? Ele diz, olha, Cristo assentado à direita de Deus. Cristo não é mais um guia espiritual. Cristo não é mais um fundador de religião no panteão das religiões humanas. Todas são boas, não é verdade? Não, Cristo assentado à direita de Deus. Veio como servo sofredor, foi humilhado até a cruz, a morte de cruz por mim e você. Mas esse não é o ponto final. Ele se entregou por nós, por isso foi possível fazer isso com Ele. Mas Ele retoma a sua vida e volta a sentar-se em glória. O Cristo humilhado que me salva é também o Cristo exaltado. E aqui diz à direita de Deus, refletindo no Salmo 110, verso 1, que Cristo mesmo nos evangelhos cita sobre ele. O que é a direita de Deus? Essa é uma expressão de dizer aquele que é igual, tem o mesmo poder. Então, Cristo, que é a sua vida, mas que Cristo é este, assentado à direita de Deus. Nada de emanações de Deus, nada de diversos guias, nada de diversas religiões, é Cristo e Cristo somente que se assenta à direita de Deus, a Ele toda a glória, amém? Cristo é a razão e a motivação para buscar o alto. Cristo é a razão e a motivação para buscar o alto. E Ele diz, sua vida está escondida em Cristo com Deus. Já pensou nisso? Está escondida em Cristo com Deus. E esse está escondido a força verbal do contínuo, chamado perfeito. Está escondido. Lá está a discussão do esoterismo, dos mistérios. E Paulo diz, eu tenho um grande mistério para contar para vocês aqui. Algo muito escondido. Vocês que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, estão escondidos em Cristo com Deus. Vai ser manifestado um dia. É um segredo.
está escondido. O mundo não vê, não pode ver. Segurança. O que isso significa? Segurança. Irmão, você tem essa segurança, inclusive mental. É fonte de sanidade mental, de equilíbrio mental e, consequentemente, emocional, etc. A minha batalha travada diariamente, sim, muito que há de ser feito em mim, sim, mas a linha e a programação está estabelecida como ressuscitado em Cristo, e meus pensamentos são constantemente realinhados, e consequentemente minhas emoções e meus valores, etc. A minha batalha mental não é uma batalha sem rumo, de um girar numa esfera, não, é uma direção. Minha vida está escondida em Cristo, com Deus. Com Deus. Pense em Cristo. Pondere uma existência em Cristo. E raciocine, então. Raciocine, meu irmão, a partir de Cristo. Alguns dizem que nós estamos nos tornando mais e mais rasos no pensamento. Interessante, não é? Vem o advento da mídia, informações se multiplicam, mas é que nós pensamos menos. Somos mais rasos. É tudo informações em pedacinhos, não conseguimos aprofundar. E é tanto barulho que as pessoas são levadas e vão com um monte de pensamentos desconexos, numa grande alegria, entusiasmo, não sei, e vão embora. Ninguém pensa de verdade. E aqui o apóstolo Paulo nos chama a uma lucidez de raciocinar a partir de Cristo. Você raciocina a partir de quem? Do quê? Do último professor que fala de forma mais interessante lá na universidade, na escola onde você está. Seus filhos estão raciocinando a partir do quê? Do YouTube, do que eles ouvem na escola. Deixa eu explicar para você, criançadinha, o que é família. O que é casal. Onde vem o raciocínio dos seus filhos? Da escola. O seu. De onde parte de onde? De qual fundamento? Sua visão de família, de vida, de valores, de finanças, parte de onde? Sua vida profissional, como empregado, como empresário, parte de onde? Sua vida conjugal, parte de onde? Raciocine a partir de Cristo. Note bem as duas esferas, do alto e a terrena. Note bem. Não é uma esfera onde nós estamos dentro, ali uma porção de coisa gira, de vez em quando uma coisa bate na nossa cabeça, a gente se ocupa com aquilo. Não. Há a direção do alto e a direção terrena. Do alto e terrena. O apóstolo Paulo não está preocupado aqui com coisa espacial, geográfica, quem está no alto, quem está para baixo. Não é isto. Ele usa essas coisas concretas para falar de verdades espirituais. E nem mesmo é metafísico. Ele está falando a uma forma de pensar que não é direcionado pela palavra de Deus, por Deus, porque é daquele que não morreu e ressuscitou com Cristo. E aí é um pacote de opções, mas são todas iguais na sua base. E há o Evangelho de Cristo, o alto, Cristo assentado à direita de Deus, onde a sua vida está escondida. E o seu raciocínio, então, deve ser todo orientado por isso em todas as coisas. Porque você morreu e ressuscitou uma nova vida, uma nova mente, um novo pensar. Não é a Rede Globo que formata o que é verdade, o que não é, o que é bom, o que não é para você. Eu fico impressionado de ver nesse mundo nosso de crentes, como até os chamados crentes estão confusos. Tive um contato com uma pessoa, não é da nossa igreja, mas é crente de uma outra igreja, essa semana, e ali, então, ele estava prestando um serviço para mim, na conversa toda, ele puxou o assunto do nosso aí mais famoso jogador, né, uma beleza de vida, e então, aí ele, como crente, falou realmente os problemas que fiquei ouvindo, né? Aqueles comentários, fez isso, fez aquilo, errado e tal. Concordei com ele, realmente, tudo certo, né? Daqui um pouco, ele mesmo, era o discurso dele, eu estava só ouvindo. Ele mesmo disse, mas sabe, ele não é uma pessoa, é uma boa pessoa.
E pensando, ele raciocina a partir do quê? Como é que ele pode dizer tudo isso daquela, fazer um julgamento assim, depois ao menos dizer que essa pessoa é boa? Onde está o nexo? Não tem nexo. Por quê? O pensamento não é lúcido. Não sabe de onde parte. Qual é o fundamento do qual se constrói o pensamento? Então, uma direção, uma coerência. Em todos os sentidos, temos que partir de Cristo. Em todos os valores. Econômicos, políticos, familiares, tudo. Emoções. Raciocine a partir de Cristo. Ouça o imperativo dele. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Você ouviu isto? Muito claro no texto. Você está ouvindo a palavra, meu irmão? Você foi ressuscitado em Cristo. Mantenha seus pensamentos nas coisas, naquilo que é do alto. Não é apenas uma atividade intelectual, mas uma forma de agir. Por isso, diz: procurem as coisas do alto. Eu preciso buscar os valores, os princípios do alto. Procurar as coisas do alto. Manter o pensamento nas coisas do alto. É em Cristo. Esse alto é Cristo, exaltado, glorioso. E morreu por nós, e viveu por nós, ressuscitou por nós e vive para sempre, assentado à direita de Deus e voltará em glória. Isso deve orientar o meu dia a dia, minhas escolhas, meus pensamentos, meu lidar nas coisas pequenas. Esses fragmentos da minha vida são momentos, mas isso tudo tem que compor um raciocínio único, tudo direcionado a partir de Cristo. Pense em Cristo. Raciocine a partir de Cristo. E aí está a vida cristã. Porque tanta igreja, tanto ir à igreja, e tudo continua como está. Estou esperando uma hora que então, aquele momento que então eu sinto um arrepio, não sei, um negócio lá, não é? E então precisa um arrepio cada semana para voltar outra vez. É isso que é a vida cristã. Não, meu irmão. De haver esse momento, que não é uma questão de arrepio. É uma questão de morrer com Cristo, nascer com Cristo e manter o pensamento no alto. Por que nada muda? Por que tudo continua como está, lá em casa, fora de casa? Não entendemos a essência do Evangelho. Não experimentamos. Pense em Cristo. Você está pensando? Certamente que está, meu irmão. Nenhum de nós vai deixar de pensar. O problema é que não estamos pensando em Cristo e não nos apercebemos disso. Eis o perigo. Por isso a palavra de Deus foi escrita àqueles irmãos e é escrita a nós. Nós precisamos ouvir isso. Há uma batalha pelo seu pensamento, a sua mente. A mídia é a grande força, a maior delas. E as instituições vêm atrás. Educacionais especialmente. Políticas, etc. É preciso resistir e saber: meu pensamento é em Cristo. Que Deus o fortaleça nisto. E você possa prevalecer sobre o mal. Se você nesta noite ainda não pode pensar em Cristo, não morreu, ressuscitou com Ele, que oportunidade nesta noite Deus fala ao seu coração. Quem sabe os seus olhos são abertos, você entenda a sua necessidade de morrer em Cristo, a morte dele, e nascer para uma nova vida. Pense em Cristo. Na Holanda houve um homem chamado Abraham Kuyper. Faleceu em 1920. Quem foi lá naquele país, Kuyper, naquela virada de século XIX para século XX? Foi um homem de muitas realizações. Era um pastor da igreja reformada da Holanda. Ele também
se tornou, entre muitas coisas, ele se tornou primeiro-ministro da Holanda. Lá o sistema parlamentarista, não há presidente, há o primeiro-ministro. Ele fundou um partido político. Ele estabeleceu uma das maiores universidades da capital da Holanda, em Amsterdã, a Universidade Livre de Amsterdã. Kuyper, grande homem, grandes realizações, um homem de um pensamento cristão muito lúcido. Ele foi uma vez convidado para dar uma série de palestras na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma das maiores universidades americanas. Isso foi em 1898. E ele deu 6 palestras ali, e marcou época. Entre o que ele diz naquela palestra, deixe-me lhe informar um pensamentozinho dele. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Isso é verdade na sua vida? Isso é verdade na sua vida? Você pensa em Cristo? Você pensa em Cristo? Vamos orar na presença do Senhor.